Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos conversar sobre algumas realidades brasileiras. Para ser mais específico, nós vamos conversar aí sobre os chamados movimentos sociais no Brasil. Antes de nós caracterizarmos quais seriam esses movimentos sociais, como eles se apresentam, quais são suas reivindicações e assim por diante, é interessante nós percebermos o que seria em si um movimento social, né? Então os movimentos sociais, eles nascem aí com a ideia de defender um conjunto de pessoas, grupos de pessoas, que não necessariamente eles se sentem, por assim dizer, acolhidos, privilegiados por um conjunto de leis que existe num país. Eles acham, porque muitas vezes isso é uma realidade deles, porque eles não representam a média da população nas suas reivindicações, eles têm que tratar de fazer o quê? Se organizar, né? E é através dessa organização que nós percebemos o quê? Que muitas vezes as suas reivindicações, elas são, por assim dizer, ouvidas. E essas reivindicações, elas acabam, muitas vezes, se transformando em uma nova postura por parte do Estado, em uma nova postura por parte da sociedade, no sentido de atender essas carências, essas necessidades que esses grupos apresentam, né? Então, o que nós temos? Quando você vai criar, quando você vai desenvolver, por assim dizer, todo um conjunto de leis, de estatutos, o desenvolvimento natural da sociedade, e isso é muito comum. Num primeiro momento, ele acaba trazendo o quê? A presença de alguns direitos que eles estão diretamente relacionados com uma característica média da sociedade, né? E o grande problema acontece, e é por isso que se tem origem nesses sistemas sociais, são aqueles grupos, por assim dizer, que eles fogem dessa curva, né? Que eles não se encaixam nessas características, mas por outro lado nós acabamos percebendo também que eles merecem a atenção e merecem a atenção em grande quantidade. Mais uma vez eu chamo a atenção sua aí, né? Movimentos sociais, tanto para a geografia, vamos mexer um pouquinho lá na sociologia também, não tem problema nenhum. Eles são sempre temas que eles acabam aparecendo muito em prova de Enem, tá? Os vestibulares também existe essa tendência, mas não é uma tendência tão forte quanto acaba surgindo aí. Vamos tratar de dar uma olhadinha em algum desses movimentos, caracterizá-los um pouquinho, perceber suas reivindicações, suas histórias, assim por diante. Então, olha lá, ó. Nós temos que, historicamente, o chamado movimento estudantil, isso não só no Brasil, em diversos outros países do mundo, os estudantes sempre tiveram essa característica, por assim dizer, de uma certa organização. E o chamado movimento estudantil, ele é um movimento aí que sempre esteve presente, sempre esteve à frente em momentos muito importantes da história mundial, mais recente, é claro. E além disso, nós acabamos sendo o quê? Também da história do Brasil. Então é com base disso que aqui foi escolhido um recorte muito significativo que nós temos desse movimento estudantil, que foi a sua participação no processo de redemocratização no Brasil, né? Então nós sabemos que entre o período de 1964 e 1985, vivemos nós aí um período, por assim dizer, conhecido como um período de exceção, né? Não, nós tínhamos uma democracia muito clara e definida. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nesses regimes de exceção, geralmente a maior parte da população ela não tem, por assim dizer, voz, né? E esse regime aí, ele sempre teve uma quantidade grande de movimentos sociais que se opunham, por assim dizer, aos mandos do regime.
E sempre foram os estudantes que eles trataram de fazer o quê? Chamar muita atenção a respeito disso, né? Então, se organizando muitas vezes através da União Nacional dos Estudantes, criando aí grandes passeatas, muitas vezes entrando em confronto com a polícia. Mas se a partir de 1985 nós tivemos o processo de redemocratização no Brasil, sem sombra de dúvidas esses estudantes aí, eles tiveram um peso, e um peso muito grande e significativo. Ah, mas só lá em 1985? Não. É só você pensar esse período de 2012 e 2013, uma coisa mais recente então para você. Nós também tivemos, por assim dizer, as maiores manifestações populares que se conhece até hoje no Brasil. E aonde é que começou tudo isso? Começou mais uma vez com o movimento estudantil. Uma coisa muito simples, né? Um determinado período do ano, é muito comum nós temos aí o reajuste das tarifas de transporte no país inteiro. E o estudante é aquela pessoa que precisa do transporte, e toda vez que você tem reajuste, acontece o quê? Acontece justamente que não cai direito. Então eles começaram a fazer aí pequenas passeatas, reivindicações. Só que o Brasil basicamente vivia um determinado momento onde você tinha, por assim dizer, uma insatisfação popular muito grande, né? Governo sendo apresentado a todo momento pela mídia com diversos episódios de corrupção, e ao mesmo tempo nós estávamos preparando o Brasil para a Copa, com obras muito grandes. Então quer dizer que dinheiro para a Copa tinha, e para a situação geral da população, para o serviço da população, não existia. Então a população indignada aproveitou esse estopim dos estudantes e tratou de criar, como eu já falei, as maiores reivindicações que nós temos aí na história do Brasil. Então perceba, o movimento estudantil sempre ele foi e é até hoje um movimento muito importante. Mas não são só os estudantes e os movimentos, eles não são movimentos também tipicamente urbanos. Nós temos diversas outras formas aí de movimentos, né? Como por exemplo o quê? Um movimento social no Brasil que ele é muito importante, né, são os movimentos no espaço rural. O grupo mais conhecido dentro desse movimento no espaço rural, ele é justamente o MST, o Movimento dos Sem Terra. Então o que acaba acontecendo? Funciona assim. Se a gente for analisar um pouquinho da história do nosso país, principalmente no que diz respeito à sua estrutura agrária, nós percebemos que, desde o Brasil colônia, desde a chegada dos portugueses aqui, nós tivemos uma característica muito forte relacionada com a estrutura fundiária brasileira, que ela basicamente se resume aí em uma palavra, uma expressão, que significa o quê? Concentração. Então, as terras no Brasil, as terras agrícolas, elas estão concentradas numa parcela muito pequena da população, representadas principalmente aí pelos grandes latifundiários. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, é só você buscar aí na internet, por exemplo, assim, estrutura agrária brasileira. Você vai ver como é essa distribuição e que o resumo dela é essa concentração. Isso é fato inegável, né? Mas o que nós acabamos tendo aí? Existe uma parcela da população que ela tem acesso a essa terra em grandes quantidades, até aí não tem problema nenhum. Só que muitas vezes essa terra no Brasil, ela é uma terra que não é utilizada, ela não tem um uso da sua finalidade social. E sim, o que acaba acontecendo? Ela só tem aí uma utilidade econômica para esses grupos de latifundiários, que consistem basicamente em o quê? Deixar a terra improdutiva, esperando valorização imobiliária. Então a família adquiriu há 50 anos um grande latifúndio, não produz nada, deixa que ele se valoriza, daqui a um certo tempo ele vale uma pequena fortuna. Tudo bem, né?
Mas só que o que acaba ocorrendo? Para que isso venha a ocorrer, nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que ela não tem acesso à terra, que ela quer produzir. E automaticamente, se ela vier a produzir, isso vai ter um retorno social para todo o país. Melhora a nossa economia, produzimos mais alimentos, exportamos e melhoria da vida de todos. Não o que a concentração fundiária traz, que é a melhoria de vida apenas de alguns. Então esse MST e outros movimentos relacionados ao espaço rural, eles têm como principal bandeira essa ideia de se criar uma reforma agrária no Brasil através de uma melhor divisão das terras, né? De uma melhor distribuição e desconcentração da estrutura fundiária. Isso já é um movimento muito antigo, né? Vem lá desde meados do século XX, através das ligas camponesas, que basicamente desapareceram durante o período do regime militar e mais recentemente surgiram na forma desses movimentos que nós temos aí. Então, existem reivindicações para isso, muitas vezes feitas para chamar a atenção da mídia, da população, do governo internacionalmente, através da invasão desses latifúndios, né? Grande ponto negativo que nós encontramos aí é que esse tipo de movimento e sua ação muitas vezes vai aí ser protagonista de uma quantidade muito grande de acontecimentos, fatos de violência no campo. Então a quantidade de pessoas que são mortas por conta disso é muito grande nesses conflitos. Então por isso essa necessidade de se fazer uma melhor distribuição. Ninguém está falando aqui, vamos lá e vamos retirar, vamos tomar e vamos distribuir, né? Nós temos que tratar de deixar essa estrutura agrária brasileira com menos características de ser uma estrutura arcaica, certo? Mas também, por outro lado, nós acabamos percebendo o quê? Não é apenas e exclusivamente isso no campo. Nós temos movimentos mais ou menos no mesmo sentido que eles vêm acontecendo também nas cidades. E no caso nós temos o quê? Movimentos no espaço urbano, principalmente o movimento dos trabalhadores sem teto, né? E alguns movimentos grevistas, que são daí movimentos tipicamente urbanos. O que é isso? Os sem-tetos, mais ou menos a toada dele é a mesma dos sem-terra. Existe uma quantidade muito grande de casa de residência e assim por diante, que está aí, que não cumpre sua função social, que é basicamente tratar de fazer o quê? Servir como casa, como moradia. Cumpre apenas e exclusivamente essa função de gerar lucro para alguns. Então a parcela da população muitas vezes tem um imóvel fechado, enquanto a galera está vivendo sem ter onde viver, melhor dizendo, não tem um teto em cima da sua cabeça. Então a reivindicação dessa moçada é principalmente fazer o quê? Fazer aí essas mudanças, também uma reforma urbana, um programa do governo que traga uma melhor distribuição dessa propriedade urbana também. E ainda na cidade nós encontramos os chamados movimentos grevistas. Agora, esses movimentos grevistas, nós abrimos um leque muito grande na participação deles, né? Geralmente eles estão diretamente relacionados com a defesa do direito dos trabalhadores, mas eles não se resumem a isso. Então, se nós formos pegar, por exemplo, o sindicalismo brasileiro, historicamente, ele sempre teve uma participação muito grande na política, né? E até recentemente nós sabemos muito dessa participação. E também nós não podemos esquecer os movimentos pelas minorias, que eles existem em grande quantidade, como é o caso do movimento dos indígenas, né? Então os indígenas buscam o quê? Que também exista, por assim dizer, uma legislação que lhe proteja os seus direitos à vida e à terra, porque teoricamente, por direito, isso aqui pertence a eles. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.